Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 28 de março. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medidas provisórias passam a ser analisadas por comissão mista do Congresso antes de votação. Proposta aprovada incentiva financiamento para a compra de equipamentos por pessoas com deficiência. Votação do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores deve ser finalizada hoje pelas comissões do Senado. E senador José Agripino é o novo líder do Democratas, no lugar de Demóstenes Torres. Agora, no Senado em Dia. O Senado e a Câmara instalaram ontem uma comissão para analisar a medida provisória 562. O colegiado é o primeiro a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as MPs devem ser analisadas por uma comissão mista de deputados e senadores. A comissão é formada por 12 senadores e 12 deputados. O presidente é o senador Valdemir Moca e o relator é o deputado Padre João. O colegiado vai decidir se a medida provisória 562 é relevante e urgente. O texto trata da educação. Um dos temas é o Plano de Ações Articuladas, que prevê apoio técnico e financeiro ao ensino básico. Toda a velocidade que a gente imprimir aqui na tramitação ainda é curto para a gente quitar essa dívida, sobretudo com os homens e mulheres do campo. A criação das comissões mistas é obrigatória desde 2002, mas elas só foram instaladas 3 vezes, enquanto o Poder Executivo editou 527 medidas provisórias no mesmo período. No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de agora, Senado e Câmara devem formar uma comissão mista para cada MP, como determina a Constituição. Na verdade, é como se falasse assim, pode tramitar ou não pode tramitar. Deveria ter sido sempre assim. No Congresso, há dúvidas sobre como vai ficar a tramitação das medidas provisórias. É que o STF derrubou o artigo que estabelecia o prazo de trabalho das comissões mistas. Há dúvidas em relação a prazos e a questão dos 14 dias e qual a consequência se não houver deliberação da comissão mista no prazo estabelecido. O presidente do Congresso, senador José Sarney, vai fazer uma consulta ao STF. A decisão foi tomada numa reunião dos líderes dos partidos. Será um embargo de declaração para que o Supremo só esclareça de que maneira a decisão é para que nós possamos cumpri-la. Mas a partir de agora já vamos cumprir como está. Os senadores também cobram uma decisão dos deputados. Desde agosto de 2011, está na Câmara a proposta de emenda à Constituição que muda o rito das medidas provisórias. O texto já foi aprovado pelos senadores. Fomos nós que escrevemos errado na Constituição o rito de medidas provisórias. Então, portanto, agora é o desafio à própria casa. Para não ficar tomando pito do Supremo, a casa tem que fazer o desafio a si própria. A União vai transferir 25 milhões de reais por ano aos bancos federais para que eles financiem com juros mais baixos a compra de equipamentos para pessoas com deficiência. É o que determina a medida provisória aprovada ontem pelo plenário. A deputada federal Mara Gabrilli é tetraplégica e assistiu à votação no plenário do Senado. Ela foi a relatora da medida na Câmara. Para trabalhar, precisa das tecnologias assistivas. Usa uma rampa para subir a tribuna e também utiliza outros equipamentos. Não só a cadeira, mas um equipamento que foi desenvolvido para eu votar, já que eu não mexo os braços também, não consigo encostar no teclado. Então, assim, eu voto com movimento, com expressões faciais e registro presença, sim. Muitas dessas tecnologias são caras e não estão disponíveis para todos os deficientes, mas permitem a quem as utiliza uma vida menos dependente. São inúmeros equipamentos. Cadeiras de roda motorizadas, guincho de transferência, software de comunicação alternativa, possibilita a utilização de computador como uma ferramenta de voz, impressora Braille. Com a aprovação da medida provisória, a União vai subvencionar com 25 milhões de reais por ano uma linha de crédito destinada à aquisição desses produtos e serviços. Poderão pegar empréstimos em bancos federais pessoas que ganhem até 10 salários mínimos e que comprovem que a compra beneficiará deficientes físicos. No Banco do Brasil, por exemplo, a taxa de juros para esses financiamentos é de 8% ao ano. A linha de crédito prevista nesta medida provisória
certamente contribui com o propósito da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência. Essas pessoas devem ser providas com os equipamentos de acessibilidade de que necessitam para superar barreiras e ultrapassar limites. Da mesma forma, devem os espaços públicos estar equipados e adaptados para recebê-las em todos os contextos da vida em sociedade. Como 63% das 24 milhões e 300 mil pessoas que têm deficiência física no Brasil têm renda inferior a um salário mínimo, a medida permite que os pais ou parentes possam contratar os empréstimos. Eu acho muito importante as pessoas procurarem saber sobre essa linha de crédito, para compra de equipamentos, procurar saber que tipo de equipamentos pode minimizar a própria deficiência. Por exemplo, cadeira motorizada que eu vinha citando, ela dá autonomia para uma pessoa que tem uma distrofia muscular, que não tem alguém para empurrar. Ela pode pilotar a cadeira sozinha e pode circular, pode trabalhar. Por aclamação, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, foi eleito ontem presidente da Comissão Mista de Orçamento para o exercício de 2012. O primeiro vice-presidente da CMO será o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, será o relator do projeto de lei orçamentária de 2013. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. O primeiro item da pauta da Comissão de Assuntos Sociais é o projeto que regulamenta o exercício da profissão de geofísico. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, um dos projetos em pauta protege consumidores na compra de produtos e serviços pela internet. O texto obriga empresas a divulgarem o endereço físico da sede, além de facilitarem o contato do cliente no pós-venda. A audiência pública na Comissão de Educação. Em debate, o sistema educacional da Finlândia. A convidada é a conselheira em Comércio e Educação do Ministério das Relações Exteriores do país. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no turno do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A Previdência Complementar dos Servidores Públicos é o primeiro item da pauta desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, que prevê a criação de 3 fundos de previdência, um para o Executivo, um para o Legislativo e outro para o Judiciário, foi aprovada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador José Pimentel, rejeitou as 33 emendas apresentadas ao projeto para que ele pudesse ser aprovado sem necessidade de nova análise dos deputados. Com apoio de parte da oposição, a proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, que rejeitou, portanto, o voto em separado do senador Randolfo Rodrigues, contrário ao projeto. Esse projeto, concretamente, não resolve o chamado déficit da Previdência, visto que ele próprio afirma que teremos mais 30 anos de manutenção desse déficit. Esse projeto penaliza os servidores públicos. Esse projeto já foi rejeitado, já foi oposto nas 2 casas do Congresso Nacional, quando tentou ser aprovado há mais ou menos 10 anos atrás, na forma de emenda constitucional. O Estado Nacional, independentemente de ser situação ou oposição, ao longo desse período, da emenda constitucional número 20 para cá, tem criado toda uma estrutura, um arcabouço jurídico de governança, de gestão, de aplicação de recursos, exatamente para proteger a Previdência Complementar. E nós estamos fechando esse ciclo para que os trabalhadores da iniciativa privada, os autônomos, os empresários e os servidores públicos da União passem a ter regras semelhantes e não ter mais trabalhadores de primeira e segunda categoria. O texto estabelece que os servidores federais contratados após a aprovação do projeto vão contribuir com 11% sobre o teto do regime geral da Previdência, que hoje é de R$ 3.916,20. Esse será o valor da aposentadoria a que terão direito. Se o servidor quiser um benefício maior, terá que contribuir para o Fundo de Previdência Complementar. A alíquota de contribuição será definida pelo próprio servidor.
e o governo contribuirá com 8,5%. Nós temos que agir rápido, senão nós vamos ter uma falência da Previdência pior do que está acontecendo no velho mundo. Como tramita em regime de urgência, o projeto deve ser analisado em plenário até o dia 16 de abril. Mas o líder do governo, senador Eduardo Braga, já adiantou que o FUNPRESP deve ser votado bem antes desse prazo. Está na pauta da CCJ também um projeto que uniformiza a cobrança de ICMS sobre importação. A proposta do senador Romero Jucá acaba com incentivos fiscais concedidos por alguns estados, o que, segundo ele, contribui para a desindustrialização do país. A expectativa é de que os senadores da CCJ votem hoje também o projeto de reforma administrativa do Senado. André? Obrigado, Dinalva. O senador José Agripino é o novo líder do Democratas no Senado. Ele entra no lugar do senador Demóstenes Torres, que renunciou à liderança e disse, por meio de nota, que aguarda as informações da Procuradoria-Geral da República com o teor das acusações contra ele para poder se defender. No plenário, o presidente do Democratas, José Agripino, leu a carta em que o senador Demóstenes Torres comunica o afastamento da liderança do partido. A fim de que eu possa acompanhar a evolução dos fatos noticiados nos últimos dias, comunica a Vossa Excelência o meu afastamento da liderança do Democratas no Senado Federal. Demóstenes passou o dia no gabinete, mas não falou. Em outra carta, ele afirma ao presidente José Sarney que vai se pronunciar da tribuna do Senado assim que souber do que está sendo acusado. O partido vai esperar que a Procuradoria-Geral da República anuncie quem são os culpados e quais são as faltas cometidas. É isso que ele vai esperar. E o senador Demóstenes está esperando isso para se defender. Depois de se reunir com o Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, disse que Roberto Gurgel vai enviar ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia com os documentos sobre o caso. Gurgel também teria afirmado que já está atendendo a uma representação feita pelos senadores. Solicita, primeiro, os autos da Operação Monte Carlo. Segundo, que seja declinado o nome dos membros do Congresso Nacional envolvidos. E terceiro, aí por parte do presidente José Sarney, que sejam tomadas devidas providências. Cabe ao Senado agir com rigor se houver envolvimento de parlamentares. E nós queremos conhecer o inteiro teor desse inquérito exatamente para adotar essas providências. Para fazer qualquer juízo de valor sobre essa matéria e classificá-la como sendo uma matéria sujeita à quebra de decoro, nós precisamos conhecer o teor da apuração e os fatos que ocorreram durante esses anos todos de apuração. Eu vou me permitir, na condição de corregedor, de formar qualquer juízo de valor, até porque é minha responsabilidade, após receber os elementos de prova. Se eu encontrar esses elementos, a gente vai analisar se cabe à corregedoria abrir investigação ou remeter ao Conselho de Ética. A assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirmou ontem à noite que o procurador Roberto Gurgel já encaminhou ao Supremo o pedido de abertura de inquérito contra o senador Demóstenes Torres e deputados citados na Operação Monte Carlo. A operação da Polícia Federal prendeu o empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, suspeito de chefiar um esquema ilegal de jogos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o fim da ajuda de custo, que é paga 2 vezes por ano a deputados e senadores. Se o projeto também for aprovado pelo plenário, vai significar uma economia ao Senado de 28 milhões de reais a cada 8 anos. O projeto aprovado pela CAI determina que os senadores e deputados federais recebam ajuda de custo apenas no início e no término do mandato. Atualmente, os parlamentares ganham 2 salários extras por ano. O auxílio criado em 1948 tinha o objetivo de cobrir as despesas de mudança com a família para a capital da República. Que isso não é o mais importante. Isso é muito pouco. Existem outras verbas, verba indenizatória, auxílio moradia. Isto soma muito mais do que esse chamado 14º e 15º. O projeto de decreto legislativo segue agora para a análise da mesa diretora. Depois tem que ser aprovado pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados. Não há um prazo pré-estabelecido para a tramitação. Não há argumento para defender essa ajuda de custo nos dias de hoje.
Eu acho que se continuar havendo pressão da sociedade, eu acho que esse processo vai com velocidade. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.